para envolver, e depois aos pouquinhos nós ficamos aqui num galpão que a gente tinha próximo da pista de atletismo, 7 pés, só tinha ali, tinham 2 vestiários, e a parte de ginástica vinha fazer aula aqui. Então, em 70, já estava dando aula aqui, no fundão, e essa aqui é a minha casa. Minha casa. Pensei que, num determinado momento, eu poderia colocar o jiu-jitsu aqui, porque, para mim, o jiu-jitsu aqui era mais um instrumento de trabalho para o professor de educação física. Eu sempre levei muita vantagem como professor de educação física, porque eu tinha o jiu-jitsu comigo também, além de todos os esportes que nós aprendemos aqui dentro. Então, essa história que eu quis colocar foi muito difícil, porque a parte política na época que nós estávamos aqui, foi uma mudança muito grande da universidade, porque houve o problema das eleições. Antigamente quem elegia eram os seus pares, eram os departamentos, e depois passou a ser coletivo, né? O diretor para candidato, chefe de departamento. Então, era uma votação, o departamento não, até que era votado internamente, mas para diretor da escola, para reitor. Então, o professor, o acadêmico, ele passou a fazer política, uma política de pedir votos na época. Aquilo me machucava muito, porque eu entendi o seguinte: se os seus pares estão ali e sabem quem são os seus melhores pares, por que não os convidar para ele ser o meu líder? Na época, eu pensava assim. Então, o conselho universitário tinha os seus representantes das unidades, no departamento, por exemplo, eu fui chefe do departamento de ginástica durante muito tempo, não de luta, porque quando eu entrei na escola, eu entrei na área da ginástica, porque eu sempre fui um aluno muito disciplinado, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, e na educação física eu já tinha um pouco mais de idade, então para mim eu fazia direito junto, então eu tinha uma consciência do que era isso aqui, então eu fiz por isso aqui por amor. E eu entrei para ser auxiliar de ensino aqui na escola. Naquela época não tinha concurso. Então fui convidado pelo professor, meu professor que era médico e professor de educação física, que era o professor Cássio Routier do Amaral. Disse assim: você vai ser meu monitor na cadeira de ginástica. Então eu fui monitor e aí entrei como professor. E fiquei como professor, fiz concurso interno, fui chefe de departamento de ginástica durante muito tempo, tentei ser diretor da escola, candidato, mas não consegui na época, porque eu não sabia fazer a política para se eleger. E o jiu-jitsu também, eu tenho um pouco de culpa, porque eu não insisti muito. Eu estava vendo aquela frase ali, né? Nenhum obstáculo será grande se sua vontade for maior. A minha vontade é muito grande. Mas eu entendia que diante da política que existia, as dificuldades que eu tinha. Então, eu disse, eles têm que me querer. Né? Teve um grande simpósio, fizemos aqui, o Departamento de Luta fez um grande simpósio sobre a violência. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre violência, e muita gente e tal. E eu comecei a mostrar o que era a violência, porque naquela época, também tem que dizer isso, né? O jiu-jitsu passou um momento que os líderes, eles não tinham uma formação acadêmica, e achavam que o jiu-jitsu não era arte suave. Era arte, não era arte, era o pitbull, era o manimal. Então esse aqui é a grande... O troféu do professor, do praticante do jiu-jitsu era a orelha, aquela coisa toda e tal. E aquilo é muito importante. E isso realmente foi muito difícil, uma barreira muito difícil. Apesar do meu trabalho ser totalmente diferente do que existia. Eu era um professor de educação física, então eu tinha uma formação, além da técnica do jiu-jitsu, então uma formação acadêmica da educação física. E era uma pessoa consciente, né? Tanto que na escola, fiquei durante 40 e poucos anos aqui na cadeira de ginástica, que era um movimento, e movimento é tudo. Né? Movimento não é só luta, é movimento. Você faz isso aqui é movimento. Então, fiz vários projetos aqui, participei de vários projetos de capoeira, nós fizemos da ginástica brasileira. Então eu tenho uma passagem muito forte aqui na escola, vivenciando ela, como se fosse a minha casa, e sinto saudade dela. Mas eu tive que me aposentar antes de chegar aos 70 anos, porque tem a expulsória, e eu não queria ser expulso. Eu tive que sair antes da expulsória. Então eu estou aposentado já há 4 anos, vai fazer 5 anos agora, em setembro. Então, para mim, esse momento aqui
é de um valor que vocês não sabem, porque mexe com a minha história, mexe com um lugar que eu sempre pensei, isso aqui sempre eu idealizei aqui, né? Isso aqui é uma realidade. Quando o Luiz chegou para mim no sábado, foi sábado, me disse assim, mestre, eu estou lá na universidade fazendo educação física, estamos lá com um projeto com jiu-jitsu e tal. Eu disse assim, pô, então você é muito melhor do que eu. Você conseguiu uma coisa que eu estou tentando muito tempo e não consegui, né? Mas talvez fosse exatamente o motivo hoje, é a realidade. O que ele falou, a idade, as coisas vão vindo, o tempo vai dando a ela a sua razão. Então, para mim foi uma honra. Quando ele falou para mim, gente, era quarta-feira, eu contei lá um momento, claro, eu estou aqui. Então, eu estou muito motivado, muito emocionado de dizer que isso aqui, para mim, eu não queria ser padrinho, não. Eu queria que isso aqui existisse. E vou dizer, a educação física e a Universidade Federal do Rio de Janeiro está tendo um instrumento de trabalho, que é o jiu-jitsu, que dá a sua própria disciplina. O jiu-jitsu é uma luta em que você bate, você reconhece a derrota. E dentro das artes marciais é a única que você bate. Lógico que as outras também têm ponto, etc, judô. Mas isso aqui, o cara te finaliza sem te machucar e diz assim, olha, você não tem mais saída. E isso transforma-se psicologicamente e dá a você uma grandeza tremenda, sabe por quê? Eu ainda não cheguei lá. E nunca chega. Sabe por quê? Porque sempre vai ter um adversário, sempre vai ter uma oposição que vai te contrariar, vai dificultar a sua história no esporte. Enquanto pessoa, é um grande crescimento. Você passa a ser uma pessoa completa. Porque você passa a ter oportunidade. O jiu-jitsu é a luta, que são 4 lutas ao mesmo tempo. É defesa pessoal, é golpes traumáticos, é judô e a luta no chão. Nós fazemos 4 lutas. Então é a luta mais completa entre todas as lutas. Não é melhor que as outras, mas é a mais completa. Se eu estou junto, eu tenho conhecimento. Se eu estou longe, tenho conhecimento. Se eu estou no chão, tenho conhecimento. Então eu tenho conhecimento de tudo, em qualquer circunstância. E isso lhe dá uma condição de autossegurança. Não que as outras, nem comparo, cada uma delas tem a sua história e a sua importância, mas o jiu-jitsu, por acaso, está no mundo hoje, e você sabe que no mundo a velocidade é incrível. No Brasil, o jiu-jitsu hoje está perdendo para o mundo. Hoje você vai no Canadá, é uma quantidade imensa de academias e de um trabalho, porque o pessoal de outras lutas foram fazer jiu-jitsu para conhecer e passaram a ser exatamente professores de jiu-jitsu, sendo faixa preta de karatê, sendo para muay thai, de qual outra luta, de judô, etc. Por quê? Porque realmente, quando você pega uma luta que você tem 1000 utilidades, passa a você trabalhar melhor o ser humano. Enquanto eu achava que o jiu-jitsu na época era violento, eu fazia o contrário. Eu dizia que o jiu-jitsu não era nada violento, era o mais suave possível. Tanto que os meus alunos, a minha formação é uma formação disciplinar fortíssima. O meu aluno brigava. Se quiser brigar no tatame lá, para fazer força com o outro, etc. E se tinha algumas tropeços, se eu soubesse, eu chamava o cara, porque você está treinando aqui todo dia, meu amigo. Porque quer bater no outro? Não, jiu-jitsu não é para bater em ninguém. Jiu-jitsu é para você fazer como esporte. E se a pessoa quiser te provocar, você evita. Você não aceita. E hoje existe um trabalho, até com um aluno, que é meu faixa preta, que é mestre de jiu-jitsu, que é o Silvio Belli. O Silvio avançou num trabalho com a defesa pessoal, que é a verbalização. O que é isso? Antes de você, qualquer coisa que você fizer, se você for provocado, você verbaliza. Peraí, meu amigo, eu não quero brigar com você. E isso hoje está eu vejo crianças lá no Canadá fazendo esse trabalho, um provoca o outro. Não, peraí, eu não quero com você. Você quer bater? Não, mas eu não quero. E isso sempre faltou nos outros.
Na minha não faltava, porque a gente evitava brigar. Quantas brigas, quantos momentos que eu evitei na minha juventude. Eu comecei com 10 anos de idade, jiu-jitsu, nunca mais parei. Estou fazendo 75 anos agora em setembro. E faço jiu-jitsu até hoje, dou aula hoje, faço muitos seminários fora. E não parei, porque o jiu-jitsu me deu essa condição. Então, o que eu quero dizer para você, viu, o professor Nilo, que foi meu aluno, passamos durante muitos anos aqui na nossa casa, ao professor Gabaza, que é o nosso presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro, é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, e eu... O mestre Buberek, ele falou o mestre Buberek, que é vermelho e branco hoje, é o presidente da Confederação. Ele é o presidente da Confederação. Não esteve hoje aqui presente, por particular, mas ficou muito interessado em ver, né? Claro, ele vinha, mas me mandou uma mensagem hoje de manhã, mestre, foi possível, tal, dar um abraço pro grupo, entendeu? Luiz, dizer que não vai faltar oportunidade de estarmos aqui. Eu quero então agradecer ao Luiz, agradecer ao Marcos, agradecer a Jéssica por essa oportunidade, né? E dizer que estou muito feliz. Isso é um retorno que vocês estão dando ao professor, de um sonho, de uma ideia, né? Que você disse mesmo, né? Nós não acreditávamos que ia acontecer, mas fizeram com tanta competência, está aí hoje essa realidade. Eu acho que daqui para frente agora é só crescimento. Eu quero então agradecer a vocês. Podem ficar em pé para fazer o cumprimento a vocês. Só uma sugestão. Eu estou aqui já viajando mais uma possibilidade.